Imagine que para proteger a humanidade você começa um torneio. Agora imagine também que em uma batalha entre humanos e deuses as coisas começam a ficar cada vez mais tensas. É isso que nós vamos ver no volume 2 de Shumatsu no Valkyria ou Record of Ragnarok. Se você não viu a parte 1 desse vídeo, eu vou deixar o link dela aqui na descrição, porque é importante que você assista esse vídeo, senão vocês não vão entender nada do que está acontecendo aqui. Se vocês gostarem desse vídeo, eu peço para vocês deixarem seu like, se inscrever no canal, comentar aqui o que vocês estão achando dessa história até agora, também compartilhar esse vídeo para algum amigo seu que possa gostar dos vídeos que eu trago aqui no canal ou dessa história. Mas se vocês já fizeram tudo isso, eu digo para vocês sentarem, porque a história vai começar agora. Enquanto a batalha do Lubu e do Thor se intensifica ali na arena, a Brunilda percebe que já foi divulgado o nome das pessoas que vão participar desse torneio, tanto pro lado dos deuses como dos humanos. Isso faz com que Zeus fique até mesmo empolgado para esse evento. Como nós vimos... O cachorro começou a latir. Como nós vimos no volume anterior, o martelo do Thor começou a sofrer algumas alterações, é como se ele estivesse até mesmo pulsando em alguns momentos. O Thor então ele pega aquele martelo e ele fala que ele não vai mais se segurar. Isso é um evento tão raro que até os deuses presenciaram poucas vezes o Thor lutando tão seriamente como ele está lutando agora. O Thor então pega e numa volta ele acaba arremessando o Mjolnir. É dito que o Thor já usou várias vezes o martelo arremessando ele para matar principalmente uma criatura chamada como Juton. E é dito que de todas as vezes que ele arremessou o martelo dele, ele nunca errou. Só que no caso do Lubu, o Lubu consegue desviar daquele martelo e ele acaba indo na direção do Thor. Só que quando ele percebe que o martelo do Thor tá voltando, como se fosse uma espécie de bumerangue, e como ele havia pulado para atacar o Thor, ele não teria como se defender desse ataque. Só que usando a alabarda dele, o Lubu consegue desviar daquele ataque. Só que na verdade é revelado que o Thor jogou o martelo simplesmente para o martelo pegar velocidade. E depois que o martelo voltasse para as mãos do Thor, o Thor pegaria ele e golpearia o Lubu muito mais forte. E quando ele vai fazer isso, a gente percebe que o Thor está até mesmo sorrindo, ou seja, ele está empolgado com aquela batalha. O Thor acaba acertando o Lubu, só que é revelado que mesmo aquele ataque estupidamente forte do Thor, o Lubu ainda assim conseguiu segurar. O problema é que ele conseguiu segurar o martelo, só que a força do martelo fez com que as pernas dele acabassem quebrando. Ele conseguiu defender, só que a pressão foi tanta que as pernas dele acabaram quebrando. E quando todos ali do lado dos humanos ficam aterrorizados com isso, porque o Lubu ele vai acabar sendo vencido, o cavalo do Lubu, que sempre acompanhava ele em todas as missões que o Lubu ia, acaba entrando ali na arena. Aquele cavalo era batizado pelo Lubu de Ódio Rubro e ele vai até lá. Quando os companheiros do Lubu, como os rivais e companheiros do Lubu, falam que eles não podem desistir tão fácil assim do Lubu, porque ele é o homem mais forte que já existiu. O Lubu, mesmo com as pernas quebradas, ele consegue ficar de pé e subir no Ódio Rubro, e ele vai continuar a batalha mesmo com as suas pernas quebradas. É dito que no passado o Lubu acabou presenciando um raio caindo do céu e destruindo uma árvore bem na frente dele. Só que ao invés de ficar com medo, o Lubu só então percebeu o quão fascinante é as coisas que tem no céu. Voltando para a arena, ele sobe no Ódio Rubro e ele vai continuar a batalha mesmo assim. O Hermes, que está observando ao lado de Zeus, ele até pergunta se isso não seria meio contra as regras do Lubu estar recebendo ajuda. Só que Zeus fala que ele não está recebendo ajuda. Aquele cavalo é como se fosse uma extensão do corpo do Lubu, então tudo bem a luta continuar. O Lubu então ataca o Thor. E ele pega a alabarda dele em uma posição um pouco específica. Em uma posição que para nós não parece ser nada demais, para os companheiros do Lubu é uma coisa extremamente extraordinária. É dito que o Lubu ele sempre entendeu até onde ele poderia chegar, ele sempre entendeu os limites dele, só que ele sempre quis encontrar o limite das armas dele. Então é mostrado que ele tinha várias alabardas e ele treinava com elas até o ponto delas acabarem quebrando. Ele queria descobrir qual era o limite das armas dele, até que ele achasse a arma perfeita, que poderia ir até onde ele iria. E com o passar de anos, usando várias alabardas diferentes, usando várias técnicas diferentes, várias posições de batalha diferentes, o Lubu encontrou uma, que não fez só com que ele percebesse o limite daquela arma, como ele também conseguiu rasgar os céus com aquela arma. O problema é que essa técnica que o Lubu usou, ela é tão destrutiva que até mesmo a arma acabava desaparecendo depois que ele usava ela. Tanto o Lubu como o Thor eles começam a se enfrentar e todos concentram suas forças em um único ataque. E seja quem perder, vai ser totalmente destrutivo o resultado. Os dois então golpeiam uma arma na outra, fazendo com que uma grande explosão ocorra ali naquele coliseu.
O problema é que quando a poeira abaixa e todos conseguem ver o que aconteceu, é mostrado que o Lu Bu perdeu um braço e uma perna, e o outro braço dele tá praticamente pendurado pela pele somente. E não só isso, como a alabarda dele foi destruída. O Lu Bu, percebendo que o braço dele tá praticamente amputado, ele acaba com os próprios dentes arrancando ela. E mesmo sabendo que ele não tem mais arma, ele não tem como vencer, já que ele tá com as duas pernas quebradas, ele ainda assim continua indo pra cima do Thor. Só que mesmo sabendo que ele estava correndo na direção da morte, o Lu Bu não sentiu medo, ele sentiu na verdade alegria. O Thor então acaba arrancando a cabeça do Lu Bu com Mjolnir, assim vencendo a luta. Essa vitória faz com que todos os deuses obviamente fiquem extremamente felizes. Eles sempre souberam, os humanos nunca tiveram chance de lutar contra os deuses. Só que quando o Thor tá saindo de lá, ele percebe que o cavalo do Lu Bu, o ódio rubro, tá chorando por conta da perda do seu mestre. E não só ele, como todos os companheiros do Lu Bu estão ali. Eles falam que não importa que o Lu Bu tá morto, eles vão seguir o líder deles mesmo diante da morte. E mesmo o Heimdall falando que isso é proibido, que as pessoas que estão na arquibancada não podem interferir, o Thor fala que não tem problema. Então ele simplesmente mata todos ali com o martelo dele. Enquanto a Brunilda e a Gol estão indo embora para escolher um novo participante que vai lutar ali no torneio, a Gol comenta que o que eles vão fazer agora que eles perderam a luta, como que a Valkyria que estava com o Lu Bu vai lidar com isso. Só que a Brunilda revela que ela não vai ter mais o que fazer, porque como a alma dela estava ligada à arma que o Lu Bu estava usando, assim que a arma se quebrou, é como se aquela Valkyria tivesse morrido, ou seja, ela não vai voltar mais. Agora ela fica extremamente revoltada, porque como que a Brunilda tá tão calma, tá tão tranquila, sabendo que a irmã dela acabou de ser morta ali. Agora até pergunta se essa batalha realmente faz sentido, se não seria melhor deixar os humanos morrerem de uma vez. Só que a Brunilda fala que não tem outro jeito de vencer os deuses, essa é a única maneira, então sacrifícios têm que ser feitos. Depois de um tempo, no quarto dela, onde a Brunilda escolhe os participantes para lutar a favor da humanidade, ela não sabe exatamente quem escolher, são várias opções diversas ali. Então, ela decide escolher a pessoa que os deuses mais odeiam, a primeira pessoa da humanidade. Um tempo depois, após o concerto ali naquela arena, por conta da batalha do Thor e do Lu Bu, o Heimdall começa a apresentar o novo participante do lado dos humanos. Ele fala que aquele é o responsável pelo pecado original, o primeiro humano vivo, ele que pode ser considerado o pai da humanidade. Ele é o Adão. Todos ficam surpresos pelo Adão ser o próximo participante na batalha do lado da humanidade. E todos até ficam meio desapontados com a aparência dele, falando que ele é muito magro, que ele até mesmo tem um rosto bastante amigável. E é quando o Heimdall ele vai apresentar o participante do lado dos deuses. Só que quando ele vai anunciar, ele fala que teve pequenas mudanças ali de última hora. E é quando o Hermes aparece ali tocando o violino, fazendo com que todas as pessoas ali acabem até mesmo se emocionando com a melodia que ele está fazendo. A primeiro momento, todos ficam surpresos, pensando que o Hermes que vai lutar contra o Adão. Só que na verdade é revelado que Zeus vai lutar contra Adão. Todos ficam surpresos porque ninguém imaginaria que Zeus seria logo o segundo candidato a lutar do lado dos deuses, então todos ficam surpresos com isso. E é quando o Hermes ele começa a tocar uma música com seu violino, enquanto ele e Zeus por algum motivo começam a dançar ali de uma maneira bem até mesmo idiota. Só que de repente, aquele corpo raquítico do Zeus começa a mudar, ele começa a ficar com mais músculos, mais fortes e mais alto, ou seja, aquela música despertou o poder máximo de Zeus. E é revelado o que aconteceu para Zeus ser o novo candidato para lutar a favor dos deuses. Na verdade, quem iria lutar contra o Adão ia ser Shiva, o deus indiano da criação e da destruição. Só que Zeus, vendo que Adão queria lutar, ele não conseguiu ficar quieto, então ele foi até lá e obrigou o Shiva a desistir da luta e deixar ele lutar no lugar dele. Zeus então vai até lá e ele começa a ameaçar o Adão, que aparentemente não liga muito para as ameaças dele. E é quando uma Valkyria aparece andando em um Pégasus e ela se funde com o Adão, se tornando a arma que o Adão vai usar. Que todos pensam no que poderia ser, só que na real se revela que na verdade a arma de Adão é um soco inglês. E embora todos fiquem extremamente surpresos porque um soco inglês não faria o menor sentido, o Adão acha aquilo muito bom. Todos ali começam a se preparar para a batalha e é quando nós vemos que na arquibancada ali na plateia nós vemos que tá Caim e Abel torcendo para o pai dele ali vencer a batalha. O Adão então pergunta para Zeus onde que tá a arma dele. Só que Zeus fala que ele não precisa de uma arma, ele vai vencer Adão com os próprios punhos dele. A batalha então começa com os Zeus indo extremamente rápido para cima de Adão e ele tentando acertar, só que o Adão consegue desviar.
Zeus continua golpeando o Adão, só que não adianta, ele consegue desviar de todos os ataques do Zeus sem problema nenhum. E para tentar pegar o Adão desprevenido, o Zeus meio que cancela um dos ataques dele e tenta dar um chute no Adão, só que novamente ele consegue desviar sem nenhum problema. Quando Zeus para de atacar, o Adão começa a revidar. Acontece que os ataques que o Adão dá é exatamente iguais os que Zeus deu nele, só que a diferença é que Zeus não consegue desviar de nenhum deles. A Goa, ela fica extremamente surpresa, porque ela também não dava nada pelo Adão, pelo porte físico dele e tudo mais. Só que a Brunilda fala por que ela escolheu exatamente o Adão para essa luta. Ela fala que como o Adão foi criado à imagem e semelhança de Deus, ele tem um poder oculto nisso daí. Acontece que ele consegue copiar exatamente tudo que os deuses fazem, e que esse poder tem o nome de Olhos do Senhor. Zeus, ele fica surpreso com essa habilidade do Adão e ele começa de novo a tentar atacar o Adão. Só que de novo não adianta, porque o Adão consegue não só desviar como acertar Zeus da mesma maneira que ele acertar o Adão. Zeus então fica cansado e fala que vai vencer dele com um único soco. Então ele começa a carregar toda a força dele em um único soco. É revelado no passado que Zeus usou esse mesmo poder para derrotar o pai dele, o Titã Cronos. E que ele até mesmo depois de derrotar o seu pai com esse ataque, ele acabou matando o Titã Cronos. Só que mesmo todos ficando impressionados com o tamanho poder que Zeus está carregando naquele golpe, não adianta muito, porque o Adão consegue de novo desviar e golpear Deus. Só que de novo não adianta, porque o Adão consegue não só desviar daquele ataque, como acertar Zeus com a mesma força que ele iria atacar o Adão. E nisso Zeus cai no chão desmaiado. E é dessa maneira que acaba o volume 2 de Shumatsu no Valkyria. Shumatsu no Valkyria é um mangá bastante empolgante. É impossível você não começar a torcer para um lado, e mesmo você vendo que a princípio alguém começa tendo uma vantagem, aí depois essa vantagem acaba sendo meio que superada por um fator que aparece meio que do nada, assim, é imprevisível a batalha, você fica extremamente eufórico com aquela batalha. Até porque você não tem só a visão das pessoas que estão lutando, como você vê toda a plateia. Então todas as pessoas que estão ali têm as suas pessoas meio que torcendo por ela. Tem os aliados, pessoas que ajudaram as pessoas que estão na arena, os rivais, familiares. E mesmo assim o mangá ele consegue ser imprevisível, porque o Lubu, sendo o homem mais forte da Terra, ele acaba sendo derrotado, beleza. Ele lutou contra Thor, logo Thor, né, o poderoso Thor, ele foi lutar logo contra ele e obviamente o Lubu não teria uma chance. Só que mesmo assim isso serviu de lição para os deuses, para eles perceberem que os humanos não são tão fracos como eles imaginaram, eles realmente dão certo trabalho, mesmo que acabem perdendo depois. E o legal dessa história é que mesmo eles pegando figuras históricas aqui de várias mitologias diferentes, como eu falei, nós temos mitologia nórdica, egípcia, indiana, até mesmo a mitologia cristã agora. E mesmo com essas figuras históricas ali, você percebe que aparecem outras figuras que não vão estar diretamente na batalha, só que elas estão ali meio que para ajudar você a ficar mais imerso ali na história. Por exemplo, quando o Adão aparece daquela forma ali toda majestosa dele, o pai da humanidade, o criador do pecado original, o Michelangelo tá ali na plateia e ele não tem toda a relevância, ele tá ali apenas para fazer um easter egg ali. Então é bastante interessante, porque a gente vê figuras históricas que até mesmo não vão participar do torneio, mas elas estão ali de alguma maneira. Se aquela figura histórica tem alguma importância na, digamos assim, na história ou na simbologia daquele ser, daquela figura histórica, ele vai estar ali presente. Então é muito legal você ir acompanhando essa dinâmica, não só da batalha, mas também você vê você vê que não é, digamos assim, uma arena morta, ela tem vida em volta, tanto que muitas vezes sai da arena e foca nas pessoas que estão em volta. Então você fica mais imersivo na história e não tem como você não torcer para a humanidade vencer. E mesmo assim, a batalha é imprevisível, você não consegue prever o que vai acontecer. Shumatsu no Valkyria, ele teve um anime produzido pela Netflix, contando com 12 capítulos. O problema é que, como eu falei no vídeo anterior, eu acho que falei pelo menos, esse anime ele foi muito criticado por ter... Os traços eles levam até o pé da letra, os traços realmente não tem como eu desmerecer aqui, os traços do mangá do anime tá muito bom. O problema é que uma escolha é uma renúncia, você não pode ter um visual tão detalhado como é de Shumatsu no Valkyria e ter uma animação tão esplêndida, então eles meio que sacrificaram isso. Tanto que o mangá tem várias cenas de quadros estáticos, você não consegue sentir a mesma emoção lendo o mangá ou assistindo o anime, então igual eu falei no vídeo anterior,
se eu realmente citei esse fato, é que eu recomendo que vocês leiam o mangá, porque no mangá você sente 1000 vezes o peso daquela batalha do que assistir no anime. O anime ele passa um sentimento, sim, não vou mentir aqui, mas no mangá é muito mais pesado, até porque você não sabe o que vai acontecer. Então é por isso que eu recomendo que vocês leiam o mangá, porque o anime ele até mesmo vai ganhar uma segunda temporada, mas eu honestamente duvido que eles melhorem alguma coisa. Mas se vocês quiserem que eu continue trazendo a história desse mangá aqui pro canal, não se esquece de se inscrever no canal, curtir o vídeo, comentar o que vocês estão achando da história até aqui, comentar também se vocês já assistiram o anime, se vocês leram o mangá, o que vocês acharam da adaptação em anime. Deixa aqui nos comentários que eu quero ler tudo que vocês vão falar aí. Mas então é isso, pessoal, agradeço bastante a audiência de vocês e até mais.